Economia no programa Encontro Marcado com o economista, professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo, como vai? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, vamos voltar a falar de reforma tributária. Parece que está caminhando, mas vamos ter recesso agora no Congresso. Depois disso, parece que mudanças devem acontecer na reforma agora no Senado. É isso mesmo, Paulo? Sim, a reforma tributária continua andando. No final de 2023, nós tivemos a primeira grande fase, que foi a emenda constitucional 132, que permitiu que a gente unificasse alguns impostos federais e estaduais, né? 5 impostos federais e estaduais, IPI, o ISS, o ICMS, o PIS e o COFINS, em 3 tributos. O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser federal, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser estadual e municipal, e o Imposto Seletivo, que é um imposto que ele vai ser específico para alguns produtos, tanto para aqueles produtos que são prejudiciais à saúde, como cigarro e bebida alcoólica, né, que chamam até de impostos do pecado, que eu acho uma coisa muito estranha, como para alguns setores da economia, eles são quase que multifase, né, que eles não têm muitas etapas de processo produtivo, que é, por exemplo, a extração mineral, que vai ter uma alíquota muito baixa. Então, isso daí vem acontecendo, né? Vem se discutindo isso daí, e a Câmara está passando agora essa primeira fase para o Senado. Só para lembrar, o imposto sobre o valor agregado é um imposto que ele é cobrado, né? Tributo sobre o valor agregado, ele é cobrado especificamente sobre o valor que se agregou em cada etapa do processo produtivo ou de um processo de venda. Então, por exemplo, se eu produzo pão, né, e eu compro farinha de trigo, comprei a farinha de trigo por R$10, estou vendendo o pão por R$15. Teve lá mão de obra, máquina, equipamento, lucro do empresário e tudo mais, mas eu agreguei R$5 de valor. Onde vai ser cobrado esse imposto? Na minha etapa vai ser cobrado sobre esses R$5. Então tem uma alíquota sobre esses R$5 adicionais que eu adicionei. Nas etapas anteriores já teve também a cobrança desse imposto sobre o valor agregado. De uma forma geral, não vai se diminuir a carga tributária sobre produtos e serviços. O que vai acontecer é melhorar a forma que é cobrado, que pode inclusive aumentar a base de cobrança, ter mais pessoas e empresas pagando, mas ele não vai diminuir a carga tributária. Ele vai organizar a cobrança de tributos, ele vai fazer com que não se cobre de uma forma acumulativamente, né? E isso daí é uma coisa ruim. O que é isso daí? É você cobrar um imposto calculado sobre outro imposto. Então isso daí vai acabar, né? Vai acabar. Vai diminuir a guerra tributária, que são vantagens fiscais que um ente federativo, por exemplo, uma empresa, por exemplo, se instalar naquele estado. Acontece isso com muita frequência na indústria automobilística, frigoríficos. O Senado vai estar recebendo a etapa que passou na Câmara dos Deputados em regime de urgência, ou seja, ele tem 45 dias para votar. O Senado acha pouco tempo, ele quer que se tire esses 45 dias de urgência, porque senão ele tem que devolver tudo para a Câmara dos Deputados. Eu acho que isso daí vai acontecer, mas é um processo que ainda está acontecendo. Mesmo que tudo seja aprovado esse ano, nós ainda vamos ter um processo de transição. Um processo de transição do imposto federal, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, imposto não, tributo federal, ele vai até 2027. E os impostos IBS vai de 2029 a 2033, né? Ou seja, nós vamos ter processos de transição ainda desse sistema que nós temos hoje para o novo sistema tributário. É muito importante isso daí para o país. Infelizmente, não vai diminuir carga tributária, porque o Estado ele continua avançando sobre o setor privado, no sentido que ele está aumentando aí as suas atribuições e de forma consistente também, até pensa em se tornar cada vez mais empresário. É algo aí que é uma opção também que a gente vê no atual governo. Então é importante para nós, né, acompanhar todo esse processo. Dificilmente a gente vai ter assim uma coisa acontecendo tão rapidamente como se esperava. Provavelmente em 2025 a gente já comece alguma implantação, mas o processo de transição é mais longo. Os impostos sobre determinados produtos e grupos de produtos, eles sofrem pressões de lobbies, né, de interesses. Foi o que aconteceu com a carne, por exemplo, para se diminuir a alíquota do valor agregado da carne. E a gente percebe que isso pode acontecer ainda em outros setores da economia. Mas a alíquota que se imaginava de 26,5%, já se fala que ela vai subir para 27,53%, justamente por se criar tantas exceções em relação à reforma tributária. Nós vamos acompanhar isso, tudo que está acontecendo, para ver aí como vai ser a nossa vida aí com nova forma de se cobrar tributos. É isso aí.